Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Rodrigues. Essa é a playlist do Resveraclass no meu canal, onde eu vou trazer alguns conceitos relacionados à saúde e à área que eu estudo aí, né? Então, como estudante de nutrição, hoje vou trazer um pouquinho sobre o processo de emagrecimento. O que que a gente precisa saber para emagrecer, né? Então, vamos lá, vamos entender quais são os primeiros passos desse, desse processo, né? Uma boa analogia para começarmos a entender é explicar que a gordura no nosso corpo funciona como uma poupança bancária. Como assim, Léo? A gordura ela tem a função principal de estoque de energia. Então, quando nós nos alimentamos de uma maneira ahn, superior ao nosso gasto, a gente vai estar estocando uma parte desse excesso de energia da alimentação como gordura. Então, tipo, quando a gente come, uma parte vira energia para ser utilizado naquele momento, outra parte vira glicogênio, que é uma forma de armazenar energia de consumo mais rápido, mais instantâneo, e a terceira utilização da energia da alimentação acaba sendo a conversão em gordura, tá? Então, essa gordura se acumula no corpo, a depender de características genéticas e hormonais daquele corpo. E, e aí o que acontece? Se a gente não buscar manter um padrão alimentar com, com calorias próximas ao que a gente gasta, né? Manter esse equilíbrio, essa poupança bancária aí, essa conta bancária vai crescendo. A poupança vai, esse estoque de energia vai se acumulando, vai produzindo efeitos cumulativos, né? Que não são benéficos. E aí seria os juros que a gente vai estar pagando desse acúmulo de gordura aí, um precinho alto para nossa saúde. Então, acho que é uma analogia assim bem simples e bem didática. A gente precisa entender, né, que uma alimentação de qualidade por si só, né, com baixa quantidade de alimentos ultraprocessados e processados, com pouco sódio e assim por diante, ela já traz uma característica de menor densidade de de calorias. Então, só de você estar comendo com qualidade, né, já é uma boa transição para o emagrecimento. Então, primeiro a gente pode pensar numa qualidade sendo melhorada e isso, consequentemente, puxando para baixo o consumo calórico diário. E num segundo momento, controlar esse consumo calórico bem no limiar para otimizar mais ainda os resultados, né? Então, tipo, existe uma abordagem é, qualitativa e quantitativa da alimentação e também a somatória delas é o ideal para controlar e fazer esse processo de emagrecimento ocorrer com saúde. Mais do que emagrecer, a gente precisa pensar na qualidade desse emagrecimento, né? Se esse emagrecimento não está sendo a qualquer custo, se a gente está tendo o aporte de micronutrientes adequado, né? Então, a gente vai estar pensando também na qualidade e não só na quantidade reduzida de calorias. Buscar elevar o gasto calórico pelo exercício físico facilita na adesão a longo prazo no processo de emagrecimento. Sim, isso sem sombra de dúvidas, né? Estudos estatísticos comprovam que pessoas que só fazem algum tipo de dieta, né, prescrita por nutricionista ou não,
não conseguem manter tanto o emagrecimento quanto as pessoas que fazem a dieta e o exercício. Então, o exercício como um fator motivacional, como um fator de adesão, como um fator de reforço à dieta. Então, o ideal seria sempre estar conciliando, e aí entra aquela questão que a gente já fala aqui no canal diversas vezes sobre o tratamento multi, né? A gente ter vários profissionais envolvidos no tratamento desse indivíduo aí que está buscando emagrecer. O médico para estar acompanhando uma questão hormonal, né, do metabolismo, de doenças crônicas, um nutricionista bom para estar acompanhando, né, a questão da qualidade, o cálculo desse déficit calórico para emagrecer, e um educador físico, um treinador, né, para estar fazendo que a pessoa se exercite com a intensidade, com a frequência, que tenha o descanso adequado para melhor resultado. E aí entra aquele assunto que todo mundo já ouviu. Eu sempre emagreço e recupero peso. Nunca consigo me manter, né? E aí, aquilo que a gente acabou de falar, uma equipe multidisciplinar para entender o que está acontecendo, né? Às vezes a questão emocional também voga muito nesse aspecto, né, do emagrecimento, e aí talvez precise a pessoa buscar alguma medicação, o simples acompanhamento de um psicólogo ajuda ela a entender. Então, um psicólogo com certeza pode agregar muito nessa questão do emagrecimento, né, em alguns casos. E é preciso entender também que obesidade, sobrepeso, não é uma questão ah, só emocional, tá? Ela acaba sendo uma questão também um pouco neurológica, porque a obesidade, ela gera uma inflamação na, no, nas- no nosso cérebro, né? Onde ela apaga alguns processos. Então, ela debilita a nossa cognição, ela nos torna incapazes de dizer sim ou dizer não para alguma situação, né? Então, por exemplo, uma pessoa com obesidade, muitas das vezes, não consegue recusar um convite para ir comer um lanche ou tomar um sorvete, né? Então, essa dificuldade aí acaba sendo não emocional, mas cognitiva, né? Por conta da sinalização alterada da, como que eu posso dizer, sem usar um termo muito técnico, das substâncias produzidas pela gordura do nosso corpo. Então, hoje a gente sabe que o tecido gorduroso, a nossa gordura, ela produz hormônios que influenciam no nosso corpo inteiro, né? Então, essa obesidade aí, ela age no cérebro, apagando essa nossa capacidade de discernir quando a questão é alimentos, por exemplo, tá? Então, é interessante isso, e é bem visível quando você passa a ter a noção dessa alteração da capacidade, né? Ao ver alguém numa situação de obesidade, frente a uma sugestão, uma proposta dessa. Então vamos lá. Isso é bem comum a gente escutar. A pessoa fala assim: Meu, eu tenho muita fome, o que que eu faço? Eu não consigo parar de comer o dia inteiro comendo, né? Então, a primeira coisa, né, a gente tem que pensar em ambiente. Se o ambiente que você frequenta tem uma disponibilidade muito alta de alimentos, você talvez precise dar uma limpada ou evitar, né, que esteja ao alcance dos olhos. Então, sempre que possível, se é um ambiente tipo cozinha, da sua casa, da casa da sua mãe,
Não deixa nada em cima de uma mesa, em cima de uma pia, guarda no armário, porque o fácil acesso aos olhos vai possivelmente aumentar o consumo. E uma outra questão muito importante, né, é a pessoa se programar, né, para fazer as refeições. Então, ter alguma agenda, né, algum horário específico para as refeições e elas estando programadas um dia antes, uma semana antes, né, no esquema de marmitas, por exemplo, facilita bastante a pessoa ter o controle, pois ela vai se manter mais saciada, né? E não deixar para a última hora pensar o que que eu vou comer agora que eu tô com fome. Então, se programar é algo extremamente importante. O que mais que a gente pode falar? Quais as mudanças no emagrecimento, né, nos hábitos, podem ajudar? Então, refeições em ambientes calmos, silenciosos, preferencialmente longe de telas e aparelhos eletrônicos e com o tempo necessário. Então, a pessoa ter nessa agenda do dia a dia dela um tempo reservado para se alimentar, né? E comer com calma, mastigar o suficiente, né? Hoje a gente sabe que a mastigação, ela já é um um indicador, né? Já gera respostas que vão antecipar a saciação. O que que é a saciação, Léo? Saciação é o momento em que você se sente cheio, que você não tem mais vontade de comer. Então, a gente tem a fome, que é quando a gente busca o alimento. A saciação é o momento que a gente se sente pleno, não quero mais comer, estou bem. E a saciedade é o período que você passa sem fome. Então, sem buscar alimento, sem pensar em comida. Essa é a saciedade. Então, a gente comer longe de aparelhos eletrônicos, por exemplo, aumenta a nossa percepção de saciação, porque o aparelho eletrônico nos distrai e a gente consumindo o alimento com calma, mastigando o necessário, já começa a gerar uma sinalização de que a saciação está por vir, né? Então, a chegada do alimento no estômago ativa receptores da expansão por conta do volume, já começa toda uma sinalização para a saciação. E isso antevém da mastigação, da produção de saliva, do contato das papilas gustativas com o alimento, né? Então tudo isso sinaliza para o cérebro, né, que estamos comendo, não estamos num estágio de estresse para o organismo. E aí fazer isso de forma calma vai trazer uma resposta de saciação é, mais antecipada, né? Então, você acaba por consumir menos alimentos a partir daí, né? Comer com total atenção e saborear o alimento, mastigar e deglutir, né? Então, essa questão é muito importante de, tipo, você sentir o gosto, extrair o gosto do alimento e não apenas engolir, né? Então, a gente tem que comer prestando atenção no sabor das coisas que estão ali. Consumir alimentos ricos em fibras e proteínas aumenta a saciedade, né? O tempo que a gente vai passar sem sentir fome. Então, alimentos de difícil digestão, né? A fibra a gente nem é capaz de digerir, mas a proteína e a fibra, eles têm um tempo maior de trânsito no nosso trato gastrointestinal. E por ter um tempo maior fazendo volume dentro do nosso tubo digestivo, a saciedade desses alimentos, né, desses componentes para uma refeição é maior. Então, se a gente consumir fibras, né, então vamos pensar em frutas. Muitas frutas têm uma boa quantidade de fibra, né? Elas trazem uma pequena quantidade de calorias, né?
e uma boa quantidade de fibras. Então, elas produzem saciedade sem aumentar muito, né? Lógico que aumenta sim, mas sem aumentar muito o consumo calórico. Então, elas têm baixa quantidade de calorias e boa quantidade de fibras. Isso quer dizer que você vai passar algum tempo sem comer, tendo ingerido poucas calorias. E isso para o emagrecimento é muito interessante. Uma coisa que a gente pode falar, se eu seguir a dieta 100%, qual é o resultado possível? Isso é muito variável. Seguir a dieta do nutricionista lá 100%, a resposta é genética, é ambiental, tem o ambiente hormonal também dessa pessoa, então é imprevisível, né? Não tem como a gente falar sem, sem olhar exames, depende da faixa etária, depende da capacidade da pessoa de fazer exercícios físicos, depende de sono, por exemplo. Então, somente com a dieta, estima-se que é uma perda de 10% do peso inicial já traga bons resultados na saúde, tá? E é possível, né? Uma redução entre 5 e 10% por 2 anos, né? Gera impactos mensuráveis já para a saúde e que podem até estender a expectativa de vida do paciente. E a pessoa fala assim: meus exames bioquímicos estão todos normais, mas eu tenho sobrepeso ou obesidade. Eu preciso emagrecer? Sim, precisa. Você precisa emagrecer. Por quê? Por mais que todos os exames convencionais pedidos pelos médicos estejam dentro dos limites, né, daquele range que vem do exame, tá entre 10 e 50, o seu tá em 35, pô, tá no meio, tá legal, tá legal. Mas não é bem assim que funciona, né? Existe um negócio que é a chamada inflamação subclínica. E eu volto naquelas substâncias que o nosso tecido adiposo, a nossa gordurinha produz, né? A gordura do nosso corpo, ela tem a capacidade hoje de ser lida como um órgão do sistema endócrino, do sistema hormonal nosso, né? E ela gera uma inflamação, ela produz substâncias em baixíssima quantidade que causam uma espécie de irritação pelo corpo inteiro, né? E dificulta o ótimo funcionamento do nosso organismo. Então, imagine o nosso organismo como uma máquina, tá? Então, a obesidade seria uma máquina que está funcionando dentro dos padrões, só que ela está funcionando sem lubrificante. Porque essa inflamação, ela tira a facilidade. Então, ela trabalha com um estresse que não deve. Então, ela trabalha rangendo, ela trabalha tripidando, ela não trabalha melhor dela, tá? Então, a obesidade e o sobrepeso acarretam nessa inflamação, que é invisível, e para a questão de produção, o corpo está produzindo normal, só que essa máquina está sofrendo para produzir, ela está se desgastando mais do que é o necessário. E então, existe um exame chamado exame da proteína C reativa ultrassensível, né? Então, o exame da proteína C reativa, às vezes, vai dar dentro do normal. Só que se você fizer o ultrassensível, você vai verificar que essa inflamação está acontecendo, né? E aí a leitura fala, ó, realmente o seu quadro sobrepeso, de obesidade, está trazendo uma sobrecarga para o seu organismo. Ele está trabalhando sem lubrificação, ele está trabalhando com dificuldade. E essa proteína C reativa aí aumentada, né, nesse exame
sensível, num futuro próximo, pode estar correlacionado com doenças crônicas tipo diabetes, a hipertensão arterial, e outras, né? Tipo, desenvolver um diabetes também pode levar a desenvolver uma doença crônica renal, por exemplo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Bom, o conteúdo de hoje foi esse. Se você gostou desse formato de conteúdo, deixe seu like no vídeo, comenta para eu saber o que você quer saber, se a profundidade do assunto foi adequada, se não foi, se você quer saber um pouco mais, se o vídeo tá longo, se o vídeo tá curto, enfim. Deixe seu feedback pra gente, compartilha com quem se interessa com esse tipo de conteúdo. E, meu, obrigado, espero que vocês estejam curtindo. Eu acho que por hoje é só.